Eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo que dá origem a toda a discussão que nós vamos fazer aqui, que é sobre a teologia do domínio, tá? Então eu vou ler apenas um versículo, que está em Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Eu vou ler esse versículo porque é dele e da interpretação dele que surgiu toda essa discussão chamada teologia do domínio, tá? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje e depois eu vou ler numa outra tradução, porque as duas trazem a mesma ideia e que vão dar origem à chamada teologia do domínio. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim na linguagem de hoje: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa foi a tradução que eu li na tradução brasileira, tá? Não é a linguagem de hoje. Agora eu vou ler na linguagem de hoje, que é o que a gente usa aqui na igreja. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão, tá? Duas traduções diferentes, e eu tomei esse versículo como ponto de partida, porque é ele que é usado, e a interpretação dele que é usada como o ponto de partida para o que é chamada hoje de teologia do domínio, tá? Essa expressão que aparece aí não foi usada pelo criador, o criador da teologia do domínio. Pode passar para mim, por favor. Só para explicar para vocês, nós vamos trabalhar aqui, volta na primeira lá, só olha, nós vamos trabalhar em 3 frentes diferentes. Hoje nós vamos falar sobre as origens. Na semana que vem nós vamos dissecar quais são as crenças, as ideias da teologia do domínio. E na outra semana, que é o último domingo antes da Páscoa, no dia da Páscoa nós não vamos ter escola dominical, vocês já sabem que a gente tem o culto cedinho e depois tem o café comunitário. Nós vamos trabalhar com a análise crítica, ou seja, o que é que está errado nessa conversa. Lógico que a gente vai falando isso no meio da conversa, né? Mas mais especificamente, quais são as consequências de quando você adota uma teologia como essa, tá? Então hoje nós vamos ficar especificamente com a origem, da onde veio, quem que criou, como é que isso surgiu e o que que ela tem a ver com outras coisas que estão acontecendo, né, no meio evangélico. Pode passar. Olha ali, ó. Ela surgiu, a chamada teologia do domínio, surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Na verdade, esse pastor é muito mais antigo e ele começa a discutir isso há muito mais tempo, mas é um pastor presbiteriano chamado Rushdoony. Esse pastor era filósofo, historiador e era teólogo, então não é o cara da esquina, não é o Zé da esquina sem formação. Mas é importante você saber que ele, apesar de ser filósofo, historiador e teólogo calvinista, ele era de uma linha mais fundamentalista. O que é o fundamentalista? Para você entender e também entender o que isso quer dizer aqui, por que ele criou e não outros teólogos que também podem ser calvinistas, mas que não são fundamentalistas. O fundamentalista é aquele que se apega a determinadas doutrinas ou a determinados valores dentro das doutrinas, e ele diz: isso aqui é inegociável, isso aqui não pode mudar, isso aqui é o fundamento, tá? E aí vem a expressão fundamentals, né? Isso começou lá com James Barr, lá no século XIX, né? E depois vem para o século XX, né? Que era um teólogo que tratava dessa ideia de você ter
valores que são fundamentais e não podem ser discutidos, tá? O problema não é você ter valores fundamentais, o problema é que o fundamentalismo que surge dessa ideia, ele não se dá bem com quem pensa diferente, ele não admite outra forma de pensamento, tá? O grande problema do fundamentalismo não é o fato dele acreditar nisso e não naquilo. Natural que isso aconteça, natural que você tenha divergência de opiniões dentro da teologia, né? Para quem se lembra aqui, quando a gente estudou os documentos da IPU, principalmente os princípios de fé e ordem, tem lá um artigo que é espetacular, que diz assim, que a IPU adota tal e tal sistema, adota tal e tal linha de teologia, mas respeita por uma questão de desenvolvimento teológico e também de desenvolvimento histórico, respeita posicionamentos teológicos divergentes. Ou seja, dentro da compreensão da IPU, como é que você lida, por exemplo, com uma outra denominação que tem outra doutrina? Você não vai dizer, está errado porque você não é igual a mim. Você vai dizer, você tem a sua maneira de interpretar, eu respeito a sua maneira de interpretar, eu tenho a minha maneira de interpretar, e isso não faz com que a gente se torne inimigo, né? Pelo contrário, você pode continuar crendo da sua forma, eu vou continuar crendo da minha, e a gente pode conviver, pode fazer coisas em parceria, pode agir de maneira comunitária sem nenhum problema, tá? Isso é uma linha que a IPU adota desde do seu nascimento, mas o fundamentalista não gosta dessa conversa, porque o fundamentalista parte da seguinte ideia: se eu estou certo, quem pensa de outro jeito está errado. Você entendeu? Então aí é importante você entender que o Rosa John Rushdoony, que é o criador do que se tornou a teologia do domínio, era filósofo, historiador e teólogo, mas ele era de linha fundamentalista, tá? Ele não era um sujeito aberto a posicionamentos divergentes. Isso é importante você saber. Para você entender quem ele era era já falecido, o defensor do homeschooling. Sabe o que é homeschooling? É aquele negócio que aqui no Brasil andou na moda um tempo atrás, felizmente parece que está caindo em desuso. Nos Estados Unidos tem muito. É aquele negócio assim: eu na minha casa vou alfabetizar os meus filhos, para que ele não tenha que ir para a escola. Isso é o homeschooling, né? É a criança que é alfabetizada dentro de casa, né? Isso tem um objetivo nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil também começou a aparecer essa bobagem aí, né? Eu sempre acho que é sempre melhor a criança ir para a escola, porque você aprende a lidar com gente diferente, com criança diferente, com criança mala, com criança boazinha, com professor bom, com professor ruim, com escola que trata bem, com escola que não trata mal, ou que trata mal. Você se desenvolve como gente na escola, convivendo com pessoas e com crianças diferentes de você, tá? Não tem dois iguais numa escola, né? O homeschooling faz o quê? Não, eu não mando o meu filho para a escola, eu alfabetizo ele em casa. Então eu não deixo ele aprender os conceitos da cultura que ele aprende na escola, né? Os conceitos que na escola você é obrigado a aprender, né? Tá certo? Como é você que vai ensinar, você ensina de acordo com o quê? Com o que você pensa, né? Tem algum problema? Toda criança é ensinada pelos pais e segue mais ou menos a linha dos pais, porque os pais é que educam os filhos, tá? Não misture escola com família. A escola alfabetiza, quem educa é pai e mãe, né? Pai e mãe que deixa para a escola significa, meu amigo, você está transferindo responsabilidade, é você que tem que educar filho, né? Então hoje você tem criança que chega na escola e quer bater no professor, não deixa o professor falar, fala ao mesmo tempo. E essa criança, ela não foi educada em casa, né? Hoje em dia está na moda, inclusive nos Estados Unidos é muito comum isso. A criança vai para a escola com arma e quer dar tiro nos outros, né? Onde você acha que ela aprendeu isso?
Ela aprendeu em casa, porque quem alfabetiza é a escola, mas quem educa é pai e mãe, tá? E aí quando você tem uma criança que é mal educada em casa, ela vai ser mal educada na escola, necessariamente, tá? E hoje tem muito pai que transfere responsabilidade, né? Então, o criador da teologia do domínio era um defensor da homeschooling. Por quê? Porque essa forma de ensinar a criança faz com que ela não seja ensinada nas questões da cultura do lugar. Ela se mantém dentro da cultura da família, tá? Só que tem um problema sério. Quando você educa na cultura da família, mas ela não aprende a cultura da sociedade, ela não vai viver a vida inteira dentro da sua casa. Ela vai crescer, virar adolescente, virar jovem, trabalhar, estudar, isso aqui tem mais lá, e vai para o campo de trabalho, vai se casar, vai arrumar mulher, marido, isso aí que tem mais lá, vai se casar, vai ter a sua própria família, e ela vai ter que lidar com qual sociedade? Com aquela que ela não aprendeu, porque ela foi ensinada em casa, tá? Então isso é importante você entender, porque isso não é uma crítica ao criador da teologia do domínio, isso é uma realidade. Quando você não ensina desde criança a criança a ter essa compreensão de que nem todo mundo é diferente, que nem todo mundo é igual, que as pessoas são diferentes, que tem outras formas e tudo mais, e você tem que conviver com elas. Se você não ensina isso, você tem uma grande possibilidade de criar alguém que se acha melhor que os outros, né? Então esse é o primeiro detalhe. Esse é o criador, mas ele não é o sujeito que fez a maior difusão desse tema, foi um outro. Passa aí por favor, Letícia. A teologia do domínio foi influenciada por um movimento que também é dos Estados Unidos, chamado reconstrucionista cristão. Esse movimento, que já vem há muito tempo, já vem desde lá da década de 30 para cá, até os nossos dias, ele teve como seu maior expoente, né, o sujeito que mais divulgou, um economista que também é filósofo, o Gary North. Ele é um economista brilhante, um sujeito que conhece muito dessa área, não é o Zé da esquina, como eu brinco sempre na expressão aqui, né? É alguém que tem um conhecimento vasto na área de economia, e ele parte da ideia que é desenvolvida no chamado reconstrucionismo cristão. O que é isso? É a ideia de que você precisa implementar na sociedade a lei bíblica. Em todas as esferas da sociedade é a lei bíblica que deve determinar como a sociedade vive, tá? Onde que está o problema dessa ideia? Primeiro, você viu que eu fiz questão aí de pegar o texto que é o texto base, né? É o texto lá de Gênesis 1:28. Lá diz assim: Deus abençoou, ali está falando de Adão e Eva, né? Abençoou os dois, né? E disse o que? Crescei, multiplicai, né? E aí, na tradução da King James, que é aquela tradução inglesa que é consagrada no mundo todo, né? A chamada King James Version, aparece lá a palavra dominate over, né? Que é a expressão domine sobre, né? E ali ele está falando de quê? Que o ser humano, sendo o último a ser criado por Deus, criado à imagem de Deus, homem e mulher, e criados à imagem de Deus, diferente do que dizem hoje em dia, inclusive o próprio teologia do domínio, a mulher também é criada à imagem de Deus, tá? Na teologia patriarcal, que é defendida hoje por muita gente aí do reconstrucionismo, a mulher é criada à imagem do homem, o homem é criado à imagem de Deus, e a mulher é criada à imagem do homem. Não é isso que diz o Gênesis, né? O Gênesis capítulo 1 e 2 deixam claro que Deus criou homem e mulher à sua imagem, não é? Homem e mulher são criados à imagem de Deus, e são criados para que um complete o outro, né? Não tem melhor e nem pior, não tem superior e nem inferior. Você vai encontrar isso quando perguntam para Jesus sobre a questão de casamento, e ele volta lá no Gênesis e diz: ó, Deus criou o homem e a mulher,
né? E um vai ser o complemento do outro, um completa o outro, e os dois juntos formam uma só carne. Os dois juntos formam aquilo que era o plano de Deus desde o começo: homem e mulher, a imagem de Deus, servindo a Deus, tá? Então essa conversa que hoje em dia o pessoal, principalmente os homens, né? Nós estamos aí há 2 dias que teve a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Os homens têm essa mania de achar que mulher é inferior ao homem, é inferior na sociedade que é marcada pela ideia patriarcal. O que é? O homem e a mulher abaixo do homem. Então você tem hoje uma porção de atividades que a mulher, que faz o mesmo serviço que o homem, ganha menos. Por que ela ganha menos? Porque é mulher. Se faz a mesma coisa, não, mas é mulher, então ganha menos. Por quê? Porque ela pode ficar grávida, e aí ela tira licença para cuidar do filho. E você nasceu de quê? De chocadeira? Você que é o chefe dela, você nasceu de chocadeira, ou você também nasceu da sua mãe? Ou a sua mãe não podia ficar se cuidando para você nascer? Então você já entendeu, né? A visão machista ou a visão masculina da realidade da mulher não é a melhor, né? Ela é sempre meio contaminada pelos interesses, né, do próprio homem, e obviamente, né, isso não tem muito a ver com aquilo que a gente vai encontrar lá no Gênesis. Aí você tem o Gary North, que é um dos grandes expoentes e que vai pegar como base da chamada reconstrucionismo cristão, não apenas esse texto que eu citei de Gênesis, mas também vai usar uma série de outros textos, quase todos, vamos ver se adivinha, do Antigo Testamento. Esse pessoal não gosta muito do Novo Testamento, porque tem um personagem no Novo Testamento que é meio diferente deles, um tal de Jesus. Conhece? Pois é, Jesus vem falando, esquece aquilo que foi dito, não é mais assim, agora mudou, né? E eles não gostam muito de Jesus, porque Jesus ele era, para usar uma expressão da moçada de hoje, ele era de boa, né? Jesus era de boa, ele fazia festa com os amigos, né? Ele ia para a festa de casamento, transformava água em vinho para o pessoal, para não perder a festa, aquela coisa toda, né? E esse pessoal não gosta desse tipo de coisa, né? Precisa ser aquele negócio fechado, chato, né? Pois é. Passa para mim, Letícia. Só para você entender quem era o Gary North, apesar dele ser um economista muito conceituado e tudo mais, ele também tinha umas coisas meio esquisitas, tá? Primeiro, ele defendia o livre mercado com base na Bíblia. Livre mercado é o que hoje a gente chama de neoliberalismo, né? Não precisa mexer em nada na economia, deixa que o próprio mercado se organize, né? Tem uma frase famosa aí no mercado ou na área da economia que é o mercado se autorregula, tá? O mercado se autorregula significa quem tem dinheiro, quem tem posses, vai determinar como é que as coisas andam, e quem não tem, problema dele. Isso é livre mercado, tá? E aí o Gary North vai dizer que é preciso haver livre mercado, e ele vai usar texto bíblico para fazer isso. Só que não existe base bíblica nem no Antigo e nem no Novo Testamento para defender livre mercado. Então você já entendeu que a escolha de textos e a interpretação de textos é sempre condicionada àquilo que o sujeito já pensa, tá? Então o Gary North defendia o livre mercado com base na Bíblia, embora tenha que fazer um contorcionismo monstruoso para interpretar texto e defender isso. E ele também defendia umas coisas estranhas, que também vai aparecer na chamada teologia do domínio. Pena de morte como punição apropriada para a homossexualidade masculina. A feminina ele não liga muito não, mas a masculina, não, tem que matar essa gente aí. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Tem, lá no Antigo Testamento. Percebeu como ele pinça aquilo que lhe agrada? Então, pena de morte para a homossexualidade masculina, para o adultério. Se fosse hoje nas igrejas aí o negócio ia pegar feio, né? Porque vira e mexe tem uns
uns trem desse tipo em tudo quanto é igreja, não importa qual seja a linha, se é mais tradicional, se é mais aberta, se é mais pentecostal, neopentecostal, tem em todo lugar, né? Para a blasfêmia, para o aborto e para a bruxaria. Para tudo isso aí, a ideia do norte era pena de morte por apedrejamento. Parece que ele não leu muito aquele texto que está lá no Evangelho da mulher que foi pega em flagrante adultério e levam para Jesus e Jesus fala: manda a pedra nela. Não foi? Não foi isso que ele falou? Não, ele falou assim: vocês trouxeram ela aqui, ela estava fazendo coisa errada? Muito bem, então quem é o perfeito aqui? Quem é o sem pecado aqui? Pode começar, seja o primeiro a jogar pedra. Aí o que Jesus faz? Ele não disse para a mulher: está liberado, faz tudo errado, está tudo bem. Ele disse o que para ela? Vai e não peques mais. E o que ele disse para o pessoal? Ele disse: você quer julgar o outro? Olha primeiro quem você é, olha primeiro o que você faz, depois você julga o outro. Veja se você não está também em débito, porque você está louco aqui para jogar pedra na mulher. Então, você já percebeu que parece que o Gary Norton não é muito chegado nas conversas de Jesus, porque Jesus, como eu disse, era de boa. Ele vai lá e fala para a mulher: olha, para de fazer coisa errada, vai e não peque mais. Em vez dele punir a mulher, não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje nós lemos um versículo aqui, na hora da homilia, que Jesus veio para salvar a humanidade e não para julgá-la. João diz isso: Jesus veio para salvar a humanidade e não para julgar. Se for julgar, vamos falar o português claro, não escapa um, meu amigo, nem a mulher, nem o Gary Norton, nem nós, nenhum, não escapa um. Então Jesus não vem para julgar, porque se for julgar, todo mundo vai ser condenado. Ele vem para salvar, ele vem para libertar, ele vem para resgatar, ele vem para que você se sinta amado e parte da família de Deus. É outra coisa, tem nada a ver com punição de quem é diferente, e ali você tem a lista de diferentes. Quem que é? Homossexual masculino, o adúltero, o que comete blasfêmia, o que tem faz aborto, e quem pratica bruxaria. Esse aí, meu amigo, para o norte tinha que morrer por apedrejamento. Você já entendeu que ele gosta bastante de umas coisas do Antigo Testamento, mas não é muito chegado no Novo, tá? Pode passar, Letícia. Vamos entender como é que isso chegou no Brasil. No Brasil, a chamada teologia do domínio ganhou força a partir da década de 1990, principalmente entre as chamadas igrejas neopentecostais. E aqui tem uma coisa que você precisa entender: até a década de 90, final da de 80, começo da de 90, não existia igrejas como, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, não existia Igreja Mundial do Reino, é isso? Mundial do Reino, é isso? A do Chapelão, não existia a Igreja Sara Nossa Terra, não existia essas igrejas. De repente, um sujeito que nem era lá muito grande coisa, ele era da área de marketing, lá na Xerox, ele abre uma igreja, e de repente a igreja dele cresce exponencialmente. Quem é ele? A Igreja do Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, Foi a primeira, a IURD, que a gente chama. A IURD é a expressão usada pelo meu orientador no doutorado, é o reverendo Leonildo Silveira Campos, que tem um livro, a tese dele é sobre a Igreja Universal, e ele chamava de IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, a abreviatura ali para ficar mais fácil, mas não escrever tudo de uma vez, toda vez que for falar dela, Então, a Igreja Universal nasce desse tamanho assim, de repente, explode, aparece em tudo quanto é lugar, compra teatro, compra cinema, e abre lá, e não sei quem tem mais lá, e cresce, Ué, por que cresceu assim, tão de repente?
Será que aquela mensagem é melhor do que a das outras igrejas para ela crescer tanto? Não. Tem duas coisas que aconteceram aí que você não sabe. Primeiro, muito dinheiro vindo de fora. Muito dinheiro. Não é pouco não. Inclusive para comprar as propriedades, para comprar canal de televisão. Tá? E aí, passa para a próxima, só porque acho que na próxima tem... não, volta lá, depois eu vou entrar naquela questão ali. Por que a Igreja Universal cresceu? Basicamente, e aí você vai encontrar, hoje em dia você vai encontrar isso, inclusive quem acompanha noticiário sabe disso. No final do ano passado teve eleição para os conselhos tutelares, você deve ter ouvido falar disso, né? Apareceu aí na imprensa e tudo mais. A IURD trabalha hoje em dia principalmente para arregimentar policiais. Em São Paulo, por exemplo, existem reuniões que são feitas na Igreja Universal com o batalhão inteiro de policiais. Para quê? Para que o pessoal da segurança aprenda esses conceitos da teologia do domínio. Você está aqui para manter a ordem, e se tiver que matar quem é do contra, não tem problema, tá? Deus está do seu lado, tá? E além disso, investiu pesado nos chamados conselhos tutelares. Eles puseram candidatos nos conselhos tutelares. Você sabe o que é o conselho tutelar, né? É o conselho responsável por fazer aplicar, não sei se você sabia, provavelmente você não sabe disso, mas eu fui presidente do conselho tutelar, lá quando ele surgiu, lá atrás, quando foi aprovada o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu era pastor numa igrejinha pequenininha, numa cidadezinha pequenininha, no interior de São Paulo, quase chegando no sul de Minas, e aí teve eleição na cidade para conselho tutelar, e eu fui eleito presidente do conselho tutelar. Eu fiquei durante quase 2 anos como presidente do conselho tutelar, acabei saindo de lá, porque eu saí da igreja e ia embora para outra cidade, então obviamente eu não podia continuar morando lá, tá? Então o conselho tutelar, ele é o responsável por fazer aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, de abuso, de violência dentro de casa, de violência na escola, que dá à criança os direitos que ela precisa ter, tá? Hoje em dia, as igrejas neopentecostais investiram pesado para eleger os conselheiros tutelares. Por quê? Porque daí você interfere em algo que tem a ver com os direitos das crianças. E não se iluda não, tá? Esse pessoal não está muito preocupado em defender direito de criança não, tá? Direito da criança vai até onde começa o direito do pai. Essa é a linha que esse pessoal adota, tá? Eu vou explicar isso mais à frente aqui, mas é essa ideia, como acontece com as mulheres, né? Que a mulher é a imagem do homem, então ela é inferior ao homem. A criança é um adulto em miniatura. Essa é a compreensão que se tem nessa linha aí, de achar que a criança não pode ter os mesmos direitos, porque ela não é um ser em desenvolvimento, ela é um adulto em miniatura, né? E aí acaba que eles estão investindo nesse tipo de coisa. Agora veja bem, da onde veio isso aqui? O que é que foi usado para que isso fosse difundido? Pode passar para a próxima, Letícia. Os neopentecostais, que receberam muita grana para fazer isso, tá? Veio muito dinheiro de fora, né? Adotaram 2 agendas que facilitaram a teologia do domínio. Uma, você conhece muito bem, a teologia da prosperidade, tá? Todo mundo já ouviu falar, já sabe como é que é. Se você ligar a televisão em qualquer canal aí de igreja, você vai encontrar essa conversa, dizendo que Deus quer que você fique rico, que você não seja cauda, mas seja cabeça, aquela bobageira toda lá, né? Jesus disse de outro jeito, né? Jesus disse assim, que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele, Filho de Deus, que veio para salvar, não tinha onde cair morto, né? Mas o pessoal da teologia da prosperidade diz que Jesus está errado, eles é que estão certos, né? E você precisa ser milionário. Se você for menos do que isso, significa que você está fazendo alguma coisa errada, por isso que Deus não está te abençoando. A teologia da prosperidade funcionou muito bem no meio brasileiro. Por quê?
Óbvio! A teologia da prosperidade tem duas características. Ela é uma adaptação muito boa da teologia judaica, lá do Antigo Testamento, que dizia que só quem é abençoado por Deus é que fica rico. Isso é teologia judaica, não é a de Jesus, mas no Antigo Testamento tinha, tá? É a teologia da retribuição. Faça o bem e Deus te dá a bênção. Se você não fizer o bem, você vai dançar, né? Ela é, ao mesmo tempo, uma excelente adaptação da teologia judaica para a realidade da sociedade brasileira, que é composta, na sua imensa maioria, de quê? De gente pobre. Quantos ricos você conhece? Eu não estou falando do cara que tem uma casinha comprada financiada, tá? E nem de quem tem o carro comprado em 40 parcelas. Eu estou falando de quem compra carro, casa, apartamento, isso que tem lá, simplesmente para investir. Ele tem a casa dele e tem um monte de propriedade só para não perder dinheiro, né? Ele não está preocupado com boleto. Se você está preocupado com boleto que tem que vencer na semana que vem, tu não é rico, tu é pobre, tá? Rico não pensa em boleto, né? Rico está no outro patamar. Ele está no patamar do sujeito que o neto dele não tem que se preocupar com boleto, porque já está definida a situação dele, até os bisnetos, tá? É esse que é rico, tá? Não confunda, né? A gente acha que o sujeito comprou um carro com estofado de couro, ficou rico. Não, filho, isso não é rico, tá? E aí você tem, numa sociedade brasileira, um contingente imenso de gente que está tentando sobreviver. Aí chega uma teologia que fala assim: Deus quer que você fique rico. Tudo o que eu queria. Sonho de consumo de classe média e de classe pobre. Por isso encontrou muita gente interessada. Esses dias eu falei aqui de uma pessoa que era daqui da igreja e chegou para mim e disse: eu vou embora. Por quê? Porque aqui eu não fico rico. Eu quero ir lá na outra igreja, porque lá eles falaram que eu vou ficar rica. E ela foi para lá e continua pobre. O dono da igreja que ela foi está rico, mas ela continua pobre. Então, uma das coisas que foi usada com o objetivo claro para chegar na teologia do domínio foi a teologia da prosperidade. E a outra coisa é a batalha espiritual. Você vai encontrar isso também em todas as igrejas neopentecostais. IURD tem, igreja, como é que chama lá? Da Graça, Internacional da Graça, a do Chapelão também tem, a do Sara Nossa Terra, acho que é, não sei aquela terra, esqueço o nome do sujeito lá, né? Todas elas têm essa ideia, né, da batalha espiritual. A batalha espiritual foi um conceito introduzido nas igrejas neopentecostais que acabou contaminando outras igrejas. A batalha espiritual é a ideia de que se alguma coisa não está funcionando na sua vida, a culpa não é sua, é do inimigo. É do inimigo. Então é o diabo. E aí você vai encontrar nas igrejas neopentecostais aquelas cenas espetaculares do sujeito indo lá na frente e passando vergonha, porque o cara fala para ele: quem que está aí? É o diabo não sei o que. E aí, então senta. Aí o cara senta. Agora rola, o cara rola. Aí você olha e fala assim: tá, bonito, pantomima, legal, tal, mas é o seguinte, isso aqui tem uma ideia por trás. A ideia por trás é a ideia da batalha espiritual. E a batalha espiritual tem essa compreensão: você, se está sofrendo, significa você está no caminho certo, porque o diabo está tentando te derrubar. Então você tem que lutar contra ele. Só que o grande problema da batalha espiritual não é compreender o diabo como sendo um poder maior do que o de fato ele tem e que é apresentado na Bíblia, né? No Novo Testamento isso fica muito evidente. Jesus traz o reino de Deus e diz: poder do diabo, meu chapa, agora é o seguinte, ele é só uma tentativa de influência, ele é só alguém que fica, a expressão que você vai encontrar nas cartas, ele é como um leão que fica ali procurando quem ele pode derrubar, mas ele não tem esse poder todo, né? Na teologia da batalha espiritual, como é que é? Você tem que lutar contra o inimigo. O grande problema é que o inimigo não é só o diabo. Todo mundo que for
diferente de você e que defende ideias diferentes de você são agentes do inimigo. Então você tem que lutar contra eles e você tem que derrotá-los. E mais, na teologia do domínio passa a ser alguém que precisa ser exterminado, tá? Então é diferente, pensa diferente, defende coisa que você critica. Viu lá no começo que eu falei lá, né? Então o sujeito lá dizia que quem era homossexual masculino, ou praticava aborto, ou blasfêmia, não sei o que, tinha que morrer apedrejado. Se você defender uma daquelas coisas lá, você não só está do lado do diabo, onde já se viu, você defendeu o sujeito que é homossexual, não pode, né? Não interessa se ele foi criado por Deus e é amado por Deus, não importa, ele é um agente do inimigo, portanto ele tem que ser exterminado, tá? Isso também passou para a política. Na política, o que você faz? Você acompanhou aí as campanhas de política aqui no Brasil, né? Vamos matar o pessoal, vamos exterminar, vamos metralhar. Filho, tá louco? O outro é gente, o outro tem o mesmo direito que você. Não, mas o outro pensa diferente de mim. Então, como eu estou numa batalha espiritual e ele é o representante do inimigo, bala nele, né? Tem aquela famosa frase que ficou pendente aí na campanha eleitoral: bandido bom é bandido morto, desde que o bandido seja do outro lado, tá? Porque quando o cara é pego e também é bandido, que também tem trambique, aí não é mais, esquece aquela parte, tá? Quem acompanha os noticiários aí sabe como é que as coisas funcionam, e que hoje quem dizia que o outro era bandido, descobriu-se que também tem bandido dos dois lados, né? Pois é, tá? Então, você ia falar? Pode pegar aqui, tá com você? Essa questão da batalha espiritual. Pois não. Que se espalhou, quando você voltou agora, para a política. E apareceu um conceito, não recentemente, mas há um tempo, a gente até conversou sobre isso, sobre o bem. Então, a gente passa a definir pessoas de bem, cidadão de bem, gente de bem. Se você não é um cidadão de bem, uma pessoa de bem, alguém de bem, você é de mal. Então você traz esse preto branco da discussão, né? Eu acho que base essa questão da batalha espiritual. Então, se você não é um cidadão de bem, ou seja, você não está junto comigo por ser um cidadão de bem, você é um cidadão do mal. E contra mim. O mal merece ser exterminado. Sim. Então, passa por um processo de desumanização do mundo. Então, sim. Eu não estou querendo eliminar o outro ser humano, eu quero eliminar o mal. O mal, exato. Isso é importante, porque isso tem um nome na filosofia que é chamado de maniqueísmo. Se você tem um inimigo, né? Se você cria um inimigo, aquele que é o oposto de você, então você tem duas faces, o bem de um lado e o mal do outro. O maniqueísmo é exatamente isso. O outro é o mal. Por quê? Porque ele não é igual a mim. Então, se ele não é igual a mim e ele é o mal, o que eu tenho que fazer? É bom a gente lembrar que o conceito de bem, essa história que você apontou, família de bem, pessoa de bem, isso aí é construção sociológica, isso aí é invenção da cabeça da pessoa. Todos nós, segundo a Escritura, todos nós somos pecadores, não tem nenhum de bem, é tudo de mal, é tudo de ruim. Ô pastor, como assim você está dizendo que é a gente? Eu estou falando da gente, eu não estou falando do de fora, eu não estou falando do macumbeiro, não estou falando do espírita, ou seja lá o que for, eu estou falando do cristão. Você não é de bem, você é salvo pela graça de Deus, apesar de ser mal. Isso é teologia bíblica. Mas nessa teologia da batalha espiritual, a gente separa quem é de mal entre os que são diferentes da gente. E a gente é o quê? Se eles são maus, nós somos bons. Não somos. Não somos. Pastor, mas você está querendo dizer, então eu estou querendo dizer que essa é a realidade. Se você quiser dar uma de bonzinho, você pode até ser. Você pode enganar muita gente durante muito tempo, você pode até enganar todo mundo o tempo todo, mas tem uma pessoa que você não engana,
que conhece qual é a motivação do seu coração. Deus sabe que você não é bom, sabe, cada um de nós, né? Eu sempre brinco aqui, né? Se você quiser falar mal de mim, me procure, eu sei coisas horríveis a meu respeito, mais do que você sabe, muito mais, tá? Por quê? Porque essa é a realidade do ser humano, tá? Essa é a realidade do ser humano. Então, a batalha espiritual foi uma jogada de mestre. Por quê? Porque ela criou um inimigo imaginário. Quem é o inimigo imaginário? O diferente de mim. Então, o que ele tem que ser feito? Ele tem que ser combatido, necessariamente. E se for exterminado, melhor ainda. Pode passar, Letícia. O objetivo da teologia do domínio era se contrapor às propostas de uma teologia bem mais antiga, que vem lá da década de 60, que era a teologia da libertação, que tem origem católica, mas que teve muita aceitação entre os protestantes que estavam principalmente nos seminários, tá? Eu fiz o seminário no começo da década de 80, tá? Eu estudei no seminário da Igreja Presbiteriana Independente. Nós tínhamos na teologia uma disciplina que tratava da teologia da libertação, que foi criada pelos católicos, desenvolvida, você conhece alguns personagens, tá? Um deles é o Leonardo Boff, né? Teólogo católico, que a própria Igreja Católica falou para ele: você está condenado ao silêncio obsequioso, ou seja, você não pode mais escrever, não pode mandar palestra, porque você criticou a igreja, né? Ele é um deles, o irmão dele, o Clodovis Boff, quem mais? Tem uma série de outros teólogos, né? João Sobrino e outros, todos da América Latina, que trabalharam com a ideia que é muito próxima daquilo que a gente viu hoje aqui na pregação. Eles tomam como ponto de partida a libertação de Israel do Egito. Deus liberta o seu povo do Egito, e aí eles partem da ideia o quê? O que é que Deus quer hoje para o seu povo? Que ele não seja oprimido como era lá no Egito, tá? Então Deus hoje é o Deus que liberta. Só para você ter ideia, quem criou a expressão teologia da libertação, provavelmente você não sabia disso, até porque ele não evocou o título para ele, acabou ficando como sendo apenas de origem católica, mas quem criou a expressão foi Rubem Alves, na tese dele desenvolvida nos Estados Unidos, que chamava-se Teologia da Libertação, tá? Ele acabou mudando o nome e ficou a Teologia da Libertação como de origem católica. Mas a teologia da libertação tinha implicações políticas. Por quê? Porque quando você olha para a sociedade, você vê que tem gente que está sendo explorada. Então, você deve lutar contra a exploração na sociedade. Em contrapartida a essa linha, surgem as 3 ideias que nós estamos desenvolvendo aqui: batalha espiritual, teologia da prosperidade e finalmente a teologia do domínio, para dizer o seguinte: tem nada desse negócio aí, esse negócio de teologia da libertação está errado, tá? Isso aí é coisa de católicos, não está correto, né? O que tem que ser feito é dominar todas as áreas da sociedade, tá? Só para você não ficar perdido, existe hoje na linha protestante alguma coisa parecida com o que antigamente era a teologia da libertação? Existe, é a chamada teologia pública, tá? Só para você ter ideia, teologia pública hoje é uma disciplina que é ensinada no seminário daqui da Faculdade Unida, lá no seminário da Faculdade da IPI, lá na ESTE, Escola Superior de Teologia, lá da Luterana, né? Acredito que não seja mais nos metodistas, porque os metodistas recentemente tiveram uma guinada, né? Os metodistas acabaram sucateando quase toda a área deles de educação. A própria Universidade Metodista está lá, estão alugando parte, fecharam o seminário, virou a casa da mãe Joana, mas isso é outro assunto, tá? Então a teologia pública é o outro lado dessa moeda, que é desenvolvida por teólogos protestantes e que vão desenvolver questões como direitos humanos,
respeito à diversidade, relações com religiões não cristãs, né? O diálogo interreligioso, isso tudo está na teologia pública, que hoje é discutida nos seminários, tá? Então, existe um progresso nesse sentido no lado protestante. Pode passar, Letícia? Agora, sem que a gente entre nas principais ideias, que a gente vai ver na semana que vem, eu tenho que fazer uns apontamentos finais aqui. Primeiro é que a teologia do domínio é um movimento complexo e é também heterogêneo. Nem todo mundo que a gente chamou aqui de adepto da teologia do domínio adota todas aquelas coisas que a gente falou. Tem muita gente que acha que não tem nada que perseguir homossexual, esse tipo de coisa, tá? Então, na verdade, é um movimento muito mais complexo. A gente tem que fazer um painel para você entender o que é, né? E tem outras vertentes e tem outras interpretações, mas basicamente a ideia é interferir na sociedade, tá? Próximo. Nem todos os cristãos que defendem a aplicação da Bíblia na sociedade se identificam com essa teologia. Se você for parar para analisar, todas as igrejas, quando chegam aqui e fazem uma interpretação de um texto bíblico e propõem que você aplique na sua vida em sociedade, você está fazendo uma leitura da Bíblia e fazendo com que a pessoa entenda aquilo na realidade dela. Mas isso não quer dizer que a gente está dizendo, você tem que ir lá e dominar a sociedade e impor as suas ideias e as ideias que você aprende aqui na igreja para todo mundo na sociedade, tá? Então, nem todo cristão que defende a aplicação da Bíblia na sociedade está dentro dessa linha, tá? Dentro dessa linha é quem quer impor, e quer impor uma compreensão que é dele, que é do movimento, e não é necessariamente da Bíblia. Próximo. É importante analisar criticamente as diferentes correntes de pensamento religioso e as suas implicações para a sociedade. Nós vamos fazer isso nas próximas 2 semanas aqui, tá? Nós vamos ver como é que isso funciona na sociedade e vamos ver como é que isso funciona nas igrejas, como isso interfere na compreensão que se tem dentro das igrejas, tá? Então é preciso que a gente tenha um olhar crítico. Não é porque tem isso aí que eu tenho que engolir necessariamente. Próximo. Pode voltar que aquela ali era a última da de hoje, tá? Na próxima ali já vai começar as principais ideias, tá? Só para fechar, você ia falar alguma coisa? Na verdade, eu ia levantar a ideia de a importância de se estudar isso, que eventualmente pode parecer um assunto alheio à nossa comunidade. É algo que, mas a gente não faz isso aqui, isso não interfere em nada no nosso dia a dia. Mas é um tema que está cada vez mais presente e tem alguns discursos que parecem razoáveis e acabam sendo sedutores. E a gente acaba correndo o risco de adotar alguns posicionamentos e algumas ideias que são dentro de um cenário muito maior por desconhecer esse cenário. Sim. Então, a importância do estudo de um tema como esse vai nessa linha, né, de aprendermos a olhar criticamente o que acontece dentro da nossa igreja e das outras igrejas e entender que tomar cuidado com alguns discursos que a gente pode eventualmente adotar, por parecer aquele fragmento tão interessante, ele está dentro de um contexto muito maior que não deveria ser usado. Perfeito. E só para finalizar então, deixa eu dizer para você, não confunda o que eu estou apresentando aqui, que é algo pensado e um propósito declarado, tá? Nós vamos depois ver, na semana que vem, nós vamos ver aqui aquilo que o Gary North fala de como você faz para impor a chamada teologia do domínio. Como é que você faz para fazer isso acontecer na sociedade? Não é uma coisa assim, é uma coisa aleatória, não, é pensada, é projetada, é com intenção, tá? Nós vamos ver como é que isso vai funcionar na sociedade brasileira. Tem coisa acontecendo na sociedade brasileira, discurso de político, discurso de evangélico, discurso de dono de igreja, que é exatamente a reprodução dessas ideias, tá? Não é assim aleatório, é pensado, e não confunda o que eu falei aqui com ter recebido
muito dinheiro com teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é objetivo claro, é objetivo de evitar que um país como o Brasil e outros da América Latina, você está vendo aí que os países da América Latina estão sempre naquela gangorra, hora está melhor, hora está pior, uma hora está pior, outra hora está melhor, né? Que eles saiam dessa condição, que é a condição de ser sempre dependentes, tá? Precisa ser dependente, né? Hora de um, hora de outro, mas tem que ser dependente. Isso não é uma coisa aleatória, isso é pensado, isso é com propósito, tá? E aí você tem o uso do meio religioso para alcançar isso, tá? Mas isso é cenas para o próximo capítulo, né? E como diz na novela, não percam, na mesma bate hora, no mesmo bate canal, domingo que vem, tá bom?